Irmãos, Deus, Ele sempre teve uma preocupação, e prova disso é o que, por inspiração dele, está registrado nas Sagradas Escrituras. A preocupação dele com a árvore genealógica. A anterior e posterior. Talvez muitos de nós não tenham a curiosidade, e outros a têm, de saber quem foi o seu bisavó, de quem foi o seu tetravó, e sucessivamente, do que você é descendente, se você é descendente de europeu, de africano, de americano, enfim. Então, o povo de Israel não teve essa preocupação, porque Deus, desde o princípio, Ele teve essa preocupação de registrar tudo da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Logicamente, a anterior, a árvore genealógica dele. E nós vamos ver em Mateus e em Lucas, que ali está a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, desde Adão até a pessoa de Cristo nosso Senhor. Quem foi pai de quem foi avô de quem foi pai de quem foi bisavô de quem, e ela tinha, chegando até lá em Adão. Deus teve essa preocupação. É uma coisa à toa? Não, não era uma coisa à toa. Para mostrar para nós que Jesus Cristo, Ele veio dos céus, mas humanamente Ele tem uma linhagem desde Adão até a pessoa dele. Então Deus teve essa preocupação. Quando Ele chama Abraão, que foi o primeiro homem a ser chamado por Ele, Deus fez umas promessas para Abraão a respeito da posteridade de Abraão. Abraão não veio a conhecer a sua posteridade. O povo de Abraão, que são os israelitas, que são os filhos da promessa, formou-se a nação lá no cativeiro, lá no Egito. E o Senhor Deus trouxe inspiração para Moisés, para que Moisés escrevesse dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é chamado de a Torá. Ele teve a preocupação de narrar tudo o que aconteceu desde o princípio. E quando ainda não havia a escrita, Deus ordenou ao povo de Israel que eles passassem oralmente de geração em geração as promessas que Deus havia feito, para que as pessoas pudessem observar e analisar que Deus, Ele é tremendamente fiel àquilo com que Ele se compromete. Deus, Ele é fiel nos seus projetos, nos seus planos, nos seus propósitos e nos seus objetivos. Então, Moisés, que viveu, logicamente, posterior a Abraão, porque ele é descendente de Abraão, Moisés, então, ele escreveu aquilo que ele ouviu dos seus antepassados, que a tradição foi passada oralmente, mas ele também teve a inspiração, a sabedoria de Deus, de aquilo que não foi passado, mas que tinha a necessidade de se conhecer. Deus revelou para ele, Deus trouxe a inspiração para ele, e tudo o que ele deixou escrito não foi à toa, é porque Deus tem propósito em tudo, e Ele quer nos mostrar e quer nos revelar como Ele é fiel na conduta das suas palavras, das suas promessas. Depois que o povo de Israel entra lá no Egito, entra na terra prometida, a terra de Israel, o Senhor Deus então traça diretrizes, orientação para aquele povo. E algumas palavras, algumas promessas do Senhor, elas se baseiam numa condição.
numa condição de Deus abençoar o povo, se o povo colocar em prática aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus mostrou como vontade sua. Porque se Ele revelou, é porque Ele tem o propósito, tem o objetivo de nos abençoar. Aquilo que foi revelado foi para nós. E se Ele diz, orientou como é que Ele quer que as pessoas procedam, é porque o Senhor tem bênção declarada sobre essas condições, sobre essas promessas que Ele fez. Então o povo entra lá na terra prometida, e o povo agora está num lugar prometido por Deus, um lugar maravilhoso, que manava leite e mel, um lugar de abundância. Isso não quer dizer que não havia divergência entre eles. Isso não quer dizer que não havia pensamentos diferentes entre eles. Não, mas todas as pessoas procuravam se entender para que a paz dominasse, para que a paz dominando, o Espírito de Deus então pudesse operar. O Espírito de Deus, ele não opera quando há guerra entre o seu povo, entre os seus próprios filhos. Não existe. Quando alguém começa, um obreiro, um pastor, começa a ofender o outro, isso aí não vem de Deus, porque isso não traz paz ao coração de ninguém, traz conturbação, traz preocupação, traz às vezes até mesmo aborrecimento na fé daquelas pessoas que estão iniciando e que elas têm uma ideia totalmente assim santa do que é o povo de Deus. E quando ela enfrenta a realidade, ela percebe que nem sempre é assim, e que irmão se levanta contra irmão, que igreja se levanta contra igreja, e que há essas divergências todas e que não trazem proveito nenhum para ninguém, nem para aquele que fala, nem para aquele que ouviu, nem para aquele que foi ofendido, nem para aquele que ofendeu, e nem para aquele que não tem nada a ver com aquilo, mas ouve, lê, assiste, não traz proveito nenhum. Se você, amado irmão, se você ouvir alguma coisa, de alguma divergência, e dentro dessa divergência, ofensa, não coloque o teu coração nisso, isso não é de Deus, não vem de Deus. Então, quando eles estão lá, Deus, Ele procura orientar os seus filhos, primeiro através dos líderes das tribos. Cada tribo tinha os seus líderes, e esses líderes eram as pessoas escolhidas mais sábias de cada tribo, eram 12 tribos. Você se lembra quando Moisés mandou ver a terra prometida? Eram 12 homens, representando um e cada tribo das 12 tribos de Israel. Então, quando eles estão lá, Deus levanta juízes para julgar determinadas causas em que o povo, não tinha assim uma visão clara. E porque quando você estiver envolvido numa causa, você com alguém, então aquele alguém vai achar que tem razão e você vai ter que achar que tem razão. Então uma pessoa de fora que não tem interesse nenhum naquilo é quem é apta para julgar. Por isso nós temos a justiça e temos os juízes, pessoa apta para julgar. E o que vai acontecer? Vai acontecer, meus irmãos, que eles estão lá, levanta juízes, começa a orientar. De repente, o povo não estava satisfeito com a teocracia. O que era a teocracia? Era o governo colocado, dado, orientado, dirigido pelo próprio Deus, através de profetas, através dos juízes. Mas eles ficaram insatisfeitos com isso. Por quê? Porque eles começaram a enxergar, a ver que as nações vizinhas, todas elas tinham reis, e eles queriam também ter um rei como as nações vizinhas. Eles não queriam mais ser dirigidos pelo Senhor através dos seus profetas, dos seus sacerdotes, não queriam mais, eles queriam reis. Então Deus deu a eles o rei, primeiro rei, o rei que foi Saul, o rei que Deus escolheu, que Deus deu segundo
O pedido das pessoas, não foi segundo a escolha de Deus. Deus deu o rei conforme o povo escolheria, né? Um rei, alguém bonitão, alguém fortão, alguém musculoso, né? É a nossa maneira de ver as coisas, enxergar, escolher através da aparência. Mas Deus, irmãos, Deus o que Ele fez? Ele deu o rei conforme o povo escolheria. Posteriormente, Saul foi rejeitado, aí Deus deu um rei para eles, deu um rei que ele escolheu. Deus escolheu Davi. E não é porque Deus escolheu Davi, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, que aquele homem foi um homem perfeito no governar. Não foi. Mas veja bem uma coisa, Deus, amado, Ele não coaduna com a injustiça, tanto que todos os erros que Davi praticou, todas as falhas, todos os pecados, e não foram coisas pequenas, foram coisas graves, Deus poderia esconder, ocultar aquilo, não inspirar ninguém para escrever aquilo, mas não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Então Deus traz para mostrar que, muito embora ele sendo homem escolhido segundo o coração de Deus, a atitude que ele praticou não foi inspirada por Deus. Ele não praticou aquilo nas diretrizes dos caminhos do Senhor. Ele praticou aquilo no momento de cobiça dos olhos dele. Ele, sendo rei, saiu, viu lá a mulher de Urias tomando banho. Oh, bela, bonita, manda chamar, eu sou o rei, eu mando, eu pego a mulher de quem eu quiser e tal. E foi isso que ele fez. Ele agiu erroneamente. Deus não estava nisso. Deus o perdoou, sim, Deus o perdoou, mas houve consequências drásticas para Davi, para a sua família e para a sua posteridade. E está narrado no livro de 1 Reis e 2 Reis, de 1 Crônicas e 2 Crônicas, todas as atitudes de todos os reis. Quando do pecado de Davi, a nação de Israel, as 12 tribos eram unidas. Mas quando ele pecou, rasgou-se o reino. 10 tribos ficaram lá no norte, e tendo uma dinastia não do rei Davi, mas uma dinastia de outros que angariaram e que tomaram o reino à força. Por causa do pecado houve essa separação. 10 tribos ficaram lá no norte, chamado Reinos do Norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, que ficaram no Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. E no trono de Davi, a promessa era que a posteridade de Davi é que assumiria permanentemente o trono da casa de Judá, apontando para o rei, para o leão da tribo de Judá, apontando para a pessoa do Senhor Jesus. E se você olhar na genealogia, você vai ver que Davi está na genealogia de Cristo. Está lá na genealogia. Está lá. Agora, nesses livros, nesses 4 livros, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, está narrado todas as atitudes e a governabilidade de todos os reis, tanto do norte quanto do sul. E lá no reino do sul, na posteridade de Davi, assumiu um rei chamado Abias. Esse rei, irmão, era um homem temente a Deus. E tinha muita coisa para ele fazer no reino, muita coisa para ele colocar nos caminhos do Senhor. Ele era um homem temente a Deus, mas ele não teve a oportunidade de reinar muito tempo, apenas 3 anos. 3 anos. E poucas coisas ele fez, poucas coisas. Mas o seu filho,
o seu filho chamado Asa, que em hebraico quer dizer médico. O seu filho chamado Asa, ele assume o reinado. E ele, ao assumir o reinado, ele inspirou-se na atitude do seu pai para com o Senhor Deus. Presta atenção, pai e mãe que está aqui. O teu filho não vai conseguir te ouvir, se o seu exemplo não for condizente com aquilo que você fala. O teu filho, ele vai prestar mais atenção naquilo que você faz do que naquilo que você fala. O exemplo vem através de enxergar, através de ver, a atitude. Não adianta você falar, não faça isso, se você fazer. Não adianta você aconselhar o teu filho, olha filho, não faça isso, se ele vê você fazer. O teu exemplo sempre vai falar muito mais alto, a tua atitude muito mais alta do que as tuas palavras. Então, o rei Asa, ele procurou imitar o seu pai, mas ele teve muitas outras oportunidades, porque ele reinou durante quase 40 anos. Então, durante esses quase 40 anos, ele andou com o coração firmado no caminho do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo agora, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 16, versículo 9. Que coisa gostosa que é a água, não, irmãos? Não é mesmo? Coisa maravilhosa que é a água. É remédio, né? Coca-Cola é veneno, mas a água é remédio. Já acharam aí, amados? Glória a Deus. Então vamos ler. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional. Talvez a sua, se for outra versão, tenha algumas palavras diferentes, mas o sentido é um só. Está escrito assim, 16:9. Pois os olhos do Senhor estão atentos. Ele não é um olho sem foco. Não é um olhar disperso, mais ou menos. Ele está atento. Atento aonde, irmão? Sobre toda a terra. Atento sobre toda a terra. Nisso nós vemos o quê? Nós vemos a onisciência de Deus e a sua onipresença. A onisciência dele conhecer todas as coisas. O único que tem capacidade de saber o que você pensa antes de você falar o que você pensa, ou sem mesmo falar, só aquilo que você pensou, ele já conhece, ele já sabe. E ele está com seu olhar atento em toda a terra, observando tudo e observando todos. Com qual propósito? Olha aí o propósito, fala aí, ó. Toda a terra, para fortalecer. Para quê, irmão? Fortalecer. Fortalecer a quem? Aqueles que se dedicam totalmente o coração. Aqueles que dedicam totalmente o coração a Ele. Então, olha que coisa interessante. Se Ele está observando todos aqueles que dedicam totalmente o coração a Ele, com o propósito de fortalecer essas pessoas, verdade é também que Ele enxerga a todos e Ele sabe aquelas pessoas que têm
inteireza em seu coração para servi-lo ou em servi-lo. Ele conhece cada um de nós, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece, olha que capacidade esplendorosa. Ele conhece, irmão. O salmista disse assim: Senhor, a tua palavra não me chegou à boca, tu já sabes o que eu vou falar. Então o Senhor nos conhece em sua total plenitude. Agora veja bem que interessante, irmão. Quando Asa fala sobre isso, lá no capítulo 15, versículo 12 de 2 Crônica, aí que você pode me acompanhar também, ele diz o seguinte, olha só, ele fala assim, que eles fizeram um acordo de coração, de todo o coração e de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele e todo o povo fizeram um contrato com Deus, fizeram uma aliança com Deus, fizeram um acordo com Deus. Que tipo de acordo é esse? Está exposto aí, né? De buscar o Senhor, de buscar o Senhor. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Reis, livro dos Reis e livro das Crônicas, você vai ver que os reis que serviam a outros deuses, esses reis viviam em guerra, viviam limitados, esses reis viviam perseguidos, esse povo plantava e não colhia. Por quê? Porque eles não buscavam a Deus, eles buscavam a proteção em outras coisas. Mas aqueles reis que tinham a preocupação de buscar ao Senhor com interesse de coração, eles tinham paz, eles tinham segurança, eles tinham prosperidade, e isso era característica, e isso ainda hoje é a característica de todas as pessoas que buscam ao Senhor com interesse de coração. Tem a proteção de Deus, tem a guarda de Deus, tem o livramento de Deus, tem as bênçãos de Deus, que o buscam de todo o coração, diferentemente de buscar o Senhor com interesses secundários, interesses próprios. Senhor, me quebra o galho aí que eu estou precisando disso. Senhor, faz aquilo. Senhor, faz aquilo outro. Mas não tem uma aliança, não tem um acordo, não tem um contrato com Deus de fidelidade e de buscar com interesse de coração. Porque quando você busca o Senhor com interesse de coração, os planos e projetos de Deus, Ele ocupa o primeiro lugar na tua vida. Eles têm primazia na tua vida, eles têm a preferência na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não concorda, não aceita em estar em segundo plano. Não aceita ficar em segundo plano, não aceita. Então, querido irmão, vamos ver o que aconteceu aqui com Asa. Eles fizeram esse acordo, e quando ele fez esse acordo, ele como rei, ele tinha autoridade sobre toda a nação, ou sobre o reino do sul, abrangendo a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ele fala aqui no capítulo 14, versículo 4, diz assim: ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e lhe obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Então ele ordenou, ele não pediu, ele era um rei, ele tinha autoridade. E quando ele propôs fazer as coisas para engrandecer ao Senhor,
o Senhor o ungiu com essa autoridade. Então, quando a pessoa ela tem uma unção de Deus para determinadas coisas, as pessoas vêm e respeitam e percebem essa unção na vida da pessoa. E o povo, quando ele convoca o povo com essa finalidade, o povo se dispõe a estar junto com ele, porque o povo percebe que aquilo iria se tornar em benefício para todos eles. Quando você busca o Senhor, amado, o benefício é teu. Quando você busca a leitura da palavra de Deus, o benefício é teu. Quando você vai diante do Senhor em oração, o benefício é teu. Deus não precisa de ti. Deus não precisa de mim nem de você para ser feliz. Deus não precisa de absolutamente nenhum de nós. Nenhum de nós. Ele nunca esteve perdido, nós nunca o achamos, nós nunca o encontramos. É o inverso. Nós é que estávamos perdidos, e foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos achou, foi Ele que nos valorizou. Foi Ele que nos fez entender que somos criaturas deles, somos filhos deles, e posteriormente ao aceitá-lo como Salvador, nos tornamos filhos dele. É Ele que nos trouxe, nos deu esse entendimento, essa capacidade de compreender. Foi Ele. A Bíblia não fala que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez? Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Amém? Então, amado, o que ele está falando aqui é aquilo que está escrito lá em Êxodo, para nós buscarmos ao Senhor com interesse de coração, com propósito de coração, com finalidade de que a nossa vida seja uma vida que venha a agradar-lhe, que a gente possa ouvir. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, aquilo que ele falou para Jesus: este aí é o meu filho, e eu me alegro nele porque ele faz o que me apraz. Ora, Deus tem uma vontade específica para a tua vida, tem um plano específico, um propósito objetivo, e Ele pode falar: eu me alegro nesse camarada aí, eu me alegro nessa minha filha, nesse meu filho, porque tudo aquilo que eu tenho mostrado para ele fazer, ele faz com o intuito de me agradar. Então, meus irmãos, o que aconteceu? No versículo 6 e 7 do capítulo 14, diz assim, também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos, e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Presta atenção que eu vou falar para você. Deus deu a ele um período de paz. Mas esse camarada, em seu período de paz, ele não foi uma pessoa ociosa. Sabe, irmão, tem vezes na nossa vida que nós temos anos de vacas gordas. Temos anos de vacas gordas. E a gente às vezes imagina que os anos de vacas gordas nunca vão se encerrar, nunca vão acabar. E às vezes esses anos de vacas gordas, nós não sabemos agir com planejamento. Nós achamos que aquilo que estamos conquistando jamais vai acabar, então vamos esbanjar. Não. Esse homem aqui, quando ele percebeu
que estava tendo a bênção de Deus e que tinha cidades para serem construídas para o povo habitar, morar, a responsabilidade social. O que ele faz? Ele começa a construir essas cidades. E não somente construir a cidade, ele construiu muros em volta da cidade. Estava tudo em paz. Os muros é segurança. Não é porque está tudo em paz que eu não vou planejar. Vai lá saber o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã se torne um dia de vacas magras. Se hoje é um período de paz, pode ser que amanhã algum doido aí tenta fazer guerra contra a gente. Então vamos nos prevenir, vamos nos precaver. Nós não vamos buscar agredir ninguém, fazer absolutamente lutar contra ninguém. Nós vamos continuar obedecendo ao Senhor, buscando ao Senhor, porque até aqui nós não estamos dependendo de ninguém. Nós dependemos dele e ele tem se mostrado fiel a nós. Vamos continuar nessa então. Vamos continuar com fidelidade. Vamos continuar diante do Senhor em obediência. Então eles começam a construir. E nós lemos aí que nessa intenção eles prosperavam. Prosperavam. Olha, irmão, presta atenção. Quando as coisas estiverem indo bem para você, e você estiver prosperando, progredindo, seja prudente. Guarde. Poupe. Viu? Porque essa prosperidade, ela pode acabar de repente. Não é verdade? Essa prosperidade, de repente, ela pode ruir. Né? A economia da nação pode... E você depende dela também. Porque você trabalha, porque você tem seus próprios negócios, né? Porque você também ajuda a economia a girar. Então, segure, guarde, guarda ali, segure, seja prudente. Agora, irmão, veja bem, presta atenção. Quando tudo estiver em paz, tranquilo, vigie. Vou contar um segredo para você. Tem uma pessoa que te detesta. Tem uma pessoa que te odeia. Você não tem uma pessoa, amado irmão, que ele se morde de raiva quando vê você na casa do Senhor, quando vê você lendo a palavra de Deus, quando ele vê você se inteirando através da oração, buscando o conhecimento da palavra de Deus, ele fica cheio. Quando vê você fiel ao Senhor, então ele quer, porque ele não foi. Então ele quer intentar coisas contra você, porque ele te odeia. Ele te odeia. Mas quando nós nos mantemos fiéis ao Senhor, nós caímos naquela palavra que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti. E aquilo que é preparado não é preparado à vista. Aquilo que é preparado nas escondidas. Aquilo que é feito, não é feito trazendo notícia para você, não é do seu conhecimento, está sendo feito na escuridão, um planejamento de Satanás contra a tua vida, contra você, porque ele te odeia. Mas aquela palavra é para mim e é para você. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma. Sabe o que é? Nenhuma. Seja as claras, seja as escondidas, seja através de fofoca, seja através de invencionices, seja através de tudo, do que for, não vai ter prosperidade. Tivemos uma reunião quinta-feira em Belo Horizonte, com uma pessoa que a gente admira a sabedoria dela.
Guarda o que eu vou falar para você, irmão. Guarda, guarda. Não participe da calúnia de pessoas. A internet está cheia de coisas, falando mal de um, falando mal de outro, falando mal de outro, denegrindo a imagem dessas pessoas. Denegrindo. Não participe disso, porque você não sabe se é verdade. E ainda que seja verdade, não seja participante disso. Essa pessoa disse para nós o seguinte: olha, não é de hoje, desde há muito, pela posição que eu tenho, tentam me denegrir, tentam invencionismo contra mim, falam, fazem tanta coisa, cortam coisas que eu falei e manejam aquilo lá para que o dizer seja outro, o entendimento seja outro. Ele disse assim: eu não quero que ninguém me defenda, porque eu não devo nada para ninguém. Não quero que ninguém saia como meu advogado nas redes sociais me defendendo. E sabe qual é o nosso problema, irmão? O problema nosso é achar que somente os homens hoje são caluniados, inventam coisas contra ele, mentem, enganam, ludibriam. Mas a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós reverenciamos, a quem nós adoramos, a quem nós exaltamos, a quem nós louvamos, e que é o nosso santo, é o nosso santo, ele não escapou desse tipo de pessoa. Mas ele nunca procurou defender-se também, porque ele tinha uma consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Ele mesmo disse, certa ocasião: vocês me acusam de muitas coisas, me acusam. Mas quem é que me convence de ter errado? Quem é que tem a capacidade de me convencer, não, eu errei, de me confrontar e de eu admitir, não, eu errei mesmo, eu falhei mesmo? Quem é que tem? Ninguém, porque a minha consciência, ela é tranquila diante de Deus e diante dos homens. É lógico que você tem que procurar uma defesa quando você tem qualquer coisa na justiça, outra coisa, né? Mas nós estamos falando de calúnias, de difamações, de coisas aí que usam-se as redes sociais para divulgarem. Não seja participante disso não, irmão. Não seja participante, porque muitas vezes aquilo parece uma verdade nua e crua, mas quando você vai saber o motivo daquilo, a razão daquilo, você vai ficar com a consciência pesada. Então, irmão, quando tudo estiver em paz, em tranquilidade, vigie, fique atento. E se você está sendo abençoado, não esbanje aquilo que você está sendo abençoado. Não esbanje. Amanhã, as vacas magras podem aparecer. E não vai ter carne nem leite. E ele, irmão, ele se precaveu tanto, ele foi uma pessoa tão prevenida, que tem gente que não pode ver você em paz, irmão. Tinha um rei etíope chamado Zerá, e ele se levantou contra Asa e contra o povo de Judá, e ele veio marchando para invadir Judá, para invadir Jerusalém, para invadir ali e dominar essas duas tribos. Ele veio com 1 milhão de soldados. Sabe lá o que é isso, irmão? 1 milhão de soldados e 300 carros de combate. Oh. E sabe quanto é que Asa tinha de homens valentes? Ele tinha 300 mil de Judá e 280 de Benjamim.
Mas o que era isso em vista a 1.300.000 homens? O que era isso? Nada, nada. Mas preste atenção, amado. Deus, Ele não precisa da nossa ação braçal para nos dar vitória. Ele precisa apenas que nós creiamos, tenhamos fé e agimos confiante nele. Você se lembra lá do Gideão? Gente, Gideão é muita gente, pode mandar esse povo embora. Apenas 300. Era uma quantia irrisória diante dos seus adversários. Irrisória. Não tinha como, pela lógica, falar, não, ele vai vencer. Não tinha como. Mas Deus, Ele não age na lógica. Ele não age porque você tem, porque você deixa de ter. Ele age para que você entenda que o nome dEle é que deve ser glorificado. Por isso que o apóstolo São Paulo chega para ele e fala, Senhor, olha, eu estou me sentindo muito fraco. Nossa, Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, eu preciso que o Senhor me tire ele. Está aí me atormentando, está aí me perturbando, está aí, está me impossibilitando de exercer o ministério, está me atrapalhando no ministério, me atrapalhando. E 3 vezes em seguida ele orou ao Senhor e ele não foi atendido. O que o Senhor disse para ele? Pode ficar quieto, meu irmão, pode ficar quieto aí, pode ficar quieto. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, eu sou forte em ti. Mas quando você é forte em si mesmo, eu sou fraco em ti. Gideão com 300.000. Agora veio esse camarada aí, irmão. E interessante que Asa reconheceu, falou, nós não podemos lutar. Vamos ver o que Asa falou? Asa disse o seguinte, no versículo de número 9 e 10, ele fala assim, o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então, o que Asa foi fazer? Então Asa clamou ao Senhor, e ele foi muito sincero na sua oração. O que ele falou para Deus? Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ele se colocou na dependência total do Senhor. Isso é se humilhar diante de Deus para não ser humilhado pelos homens. Quando você se humilha perante o Senhor, quando você coloca no Senhor toda a sua confiança, toda a sua força, toda a sua energia, quando você coloca no Senhor a sua fé com todo o seu coração, você se humilha perante Ele e Ele toma a frente. Ele diz assim, só o Senhor pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, e em Teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Foi essa oração que ele fez. É uma oração que nos ensina muita coisa, irmão, e que nós podemos aprender muito, aprender demais. Olha, não é que nós não devemos confiar em nós mesmos, nós devemos confiar em nós mesmos, mas nós temos de reconhecer que nós somos bem limitados, que a dependência nossa, ela está em Deus, nós dependemos de Deus, a igreja depende de Deus, nós como igreja dependemos do Senhor, e
o que aconteceu, irmão? Olha aqui, versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes. Quem foi que derrotou? Foi o Senhor, diante de Asa de todo o Judá. Eles viram, eles presenciaram o Senhor guerreando por eles. Presta atenção, quando eu falo viram, eles perceberam. Não é que eles viram o Senhor lá com 500 espadas, nada. Eles perceberam a ação do Senhor contra aquele exército. Assim também acontece conosco, quando nós somos desafiados, quando nós somos injuriados, quando se levantam, e quando falam, e quando fazem, e quando tomam muita atitude contra nós, tentando nos envergonhar, tentando nos humilhar. Amado irmão, se nós colocarmos diante do Senhor, nós não vamos agir e não vamos ver o Senhor com a espada dele, mas nós vamos ver a projeção do Senhor naquilo. O Senhor estando à nossa frente, o Senhor nos abençoando, o Senhor nos ajudando, o Senhor nos fortalecendo, o Senhor nos dando graça. Amém? Sexta-feira aqui, o irmão Luiz Otávio veio aqui com um rapaz que é um pintor, que acho que vocês lembram no caso dele. Ele estava pintando aí um prédio e de repente ele, não sei se ele encostou a vara na energia, né? Levou quanto? 1000 volts? 13 mil? 13 mil volts, irmão. Ele caiu, teve mais de 70% do corpo queimado. Ele caiu do prédio, caiu na árvore e a árvore amorteceu a queda dele em cima de um carro. Ele ficou meses no hospital. Não tinha esperança. Não tinha esperança. Mas o nome dele foi colocado constantemente em oração. Aquilo, os médicos foram até no limite. Depois daí, entrou a projeção, entrou o poder, entrou a graça, entrou a misericórdia do nosso Deus. E vimos ele contar o testemunho aqui na sexta-feira. Amém, amados? Glória a Deus. Então, Asa orou o Senhor e o Senhor derrotou os etíopes. Agora, amado, só para nós encerrarmos aqui. Quando Asa está voltando, né, dessa vitória grandiosa, o Senhor levanta um profeta para ir ao encontro dele. Um profeta. E no capítulo de número 15, versículo de número 1, diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, preste atenção, ouça o que vou lhe dizer. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. O Senhor não estava com Davi? Sim ou não? Mas o Senhor estava com Davi quando ele fez aquelas barbaridades? Não. Então o Senhor está conosco enquanto estivermos com Ele. Porque o momento que nós abandonarmos o Senhor, o nosso abandonar o Senhor irá trazer consequências sobre a nossa vida. Perderemos a proteção pessoal, a proteção familiar, perderemos a proteção ministerial, perderemos a proteção profissional, perderemos a proteção. E é verdade que o nosso adversário, sabe aquele inimigo? Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E ele o fará, se nós deixarmos o Senhor, porque deixando o Senhor, perderemos a proteção do Senhor. O que eu quero dizer para você, irmão, não deixe o Senhor.
por nada. Busque ao Senhor em tudo que você for fazer, em tudo que você for realizar. Todas as decisões que você vai tomar na vida, ainda que pareçam lógicas, ainda que pareçam certas, ainda que pareçam corretas, mas não tome decisão precipitada. Espere, porque aqueles que confiam no Senhor, Deus não os deixa confundidos. Amém? Glória a Deus. E um conselho meu, um conselho aqui do profeta Azarias para Asa: não abandone o Senhor. Não deixe o Senhor. Coloque Ele sempre em primeiro lugar na tua vida. Amém?